A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor e meus queridos, que Deus o abençoe ricamente na sua santíssima gloriosa paz. Antes de mais nada, eu quero me apresentar, porque é a primeira vez, né? Essa transmissão é da primeira parte, é uma transmissão inaugural, é minha estreia aqui no YouTube. Eu quero estar me apresentando a vocês. Eu sou o Júnior Gonçalves, seu irmão Júnior Gonçalves, e a partir de hoje estarei fazendo uma série de transmissões referente, vai ser entre 8 e 10 ainda, séries de transmissões referentes aos fundamentos da ética cristã. E antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo para vocês deixar aí o seu joinha, seu like, inscreva-se no canal. Esse canal precisa muito, é um canal novo, né? Começando do zero. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para estar começando esse trabalho, né? Um trabalho nessa ferramenta tão importante do YouTube. E espero, de alguma forma, estar colaborando para o reino e também, né, dividindo um pouco o conhecimento com vocês. E será um prazer poder estar aqui, né, todos os dias, né, algumas vezes vai ter algum dia assim que não vai ter transmissão, mas a minha pretensão é de fazer esse trabalho todos os dias aqui no YouTube, no mesmo horário, né, às 15 horas, e estar aqui dividindo com vocês esse conhecimento, né, e falar um pouco, né, também de falar um pouco da palavra de Deus. Amém? Então deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, porque vai ser importante demais, de suma importância, né, você está nos ajudando e ser edificado também através da palavra de Deus. Amém? Nessa primeira parte, né, hoje, como eu havia anunciado, né, eu anunciei, essa primeira parte eu vou estar falando para vocês a respeito dos fundamentos da ética cristã. Antes de mais nada, eu quero estar passando as partes importantes, alguns tópicos importantes, né? Falarei de 3 tópicos importantíssimos, que é a primeira parte, a introdução, depois eu vou estar falando de ética e praticidade, e depois as definições, né? As definições e conceitos da ética cristã. Amém? Vamos lá, vamos começar. O que é ética cristã? Qual o propósito da ética cristã? O propósito do empreendimento ético é decidir o que é certo e o que é errado de se fazer. Sua preocupação é a conduta apropriada, mas também considera as atitudes e os motivos dos quais a conduta resulta. O que é isso? A ética cristã, como especificamente nós estamos falando da ética cristã, eu vou também citar exemplos a respeito da ética humana, da ética humanista, né? O que é? A ética cristã, a ética em si, ela é baseada em 3 tópicos, que é a ética amoral. O que é ética moral? É quando uma pessoa é incapaz, né, de decidir por si só, né, de escolher algo ou avaliar algo por si só. Exemplo bastante importante é uma criança, né, uma pessoa com mal de Alzheimer, né, uma pessoa que se considera demente socialmente. São pessoas consideradas que pessoas amoral são pessoas que não respondem
pelos seus atos, né? Tem que ter um auxílio de uma segunda pessoa, né, para poder ela fazer algo, né? Sendo ele bom ou sendo ele até ruim. O segundo tópico aqui, que vem, né, dentro dos fundamentos da ética, né, a ética humanista, é a moral. O que é a moral? É a prática de uma ética, que é a concepção, que é ética, né, significa ética, e o princípio, né, que é a concepção da ética em si é o princípio e da moral é a prática. Então, partindo por esse caminho aí, dentro da ética humanista, a ética em si que a sociedade prega, e entre a diferença entre a ética que a sociedade prega e a ética cristã, a gente vai deparar aqui com algumas diferenças. Você tem um princípio ético de pegar o que não é seu, né? Esse é um exemplo básico da moral, né? O que é moral, né? É um princípio ético de pegar o que não é seu. A prática moral é se você rouba ou não. Que é ali? O que a pessoa acha que ela está fazendo? Dentro do conceito bíblico é a mesma coisa, né? Dentro do partindo para o parâmetro bíblico cristão, o que acontece? Nós, como servos de Deus, temos que seguir princípios e uma ética, seguir éticas e princípios e conceitos bíblicos. Né? O que é ética cristã? É seguir princípios. É você estar dentro de uma denominação, dentro de uma organização, e a partir do momento que você está ali dentro e você começa a fazer alguns trabalhos na igreja, alguns trabalhos ali naquela organização, no intuito, né, a princípio no intuito de crescer, né, no conhecimento, ajudar aquela obra, ajudar aquele pastor, o que você precisa ter? Uma ética, um caráter, uma disciplina para que você possa executar aquele trabalho bem feito. Mas existem os dois lados. Às vezes existe o lado bem, né, intencional, o lado da boa intenção, e existe também o lado da má intenção. Então, a ética em si só, a ética tanto a cristã quanto a ética social, né, a ética humanista, elas têm esse mesmo fundamento. Porém, a cristã, ela tem um fundamento mais espiritual, um fundamento mais abrangente no quesito espiritual da coisa. Terceiro tópico aqui importante também, que eu vou pular para a parte. Eu vou adiantando, porque tem muita coisa para falar e a gente vai abordar alguns outros assuntos e eu vou pulando aqui. Qualquer pergunta que os irmãos quiserem ter aí, alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando aqui no chat, que a gente vai estar respondendo para os irmãos, tá bom? O terceiro tópico que eu estou falando, que eu passo a falar aqui agora, é o imoral. Esse realmente é um dos mais comum que a gente vê por aí, né? Tem muitas atitudes que às vezes as pessoas tomam, que às vezes ela pode ser até legal, mas ela é imoral. Ou ao contrário, ela pode ser até moral, mas é ilegal. Mas moral para ela, né? Na concepção dela. Moral não num todo. Mas na concepção dela, ela acha que aquilo ali ela está fazendo. Pode, às vezes, está tomando uma atitude ilegal, né? Uma atitude errada. Porém, tendo dentro da moralidade que ela acha que era da concepção dela.
Então, por isso que a Bíblia nos ensina esses princípios, né, essas concepções bíblicas aí. Ela ensina esse tópico importante na nossa vida, né? Como devemos nos portar, né, na nossa vida, não só no reino, mas também no nosso dia a dia. O conceito de moral está conectado com o princípio ético que se tem por trás das escolhas e escolhas e decisões que se tomam ao longo da vida. Contrário de moral, às normas de conduta estabelecidas por um grupo social e aos bons costumes. É o que eu falei aqui. Nem sempre o que é legal é moral. E nem sempre o que é ilegal é imoral. Amém? Vamos ler aqui agora, partindo aqui para um conceito aqui bíblico, Salmo 59, versículo 1. Ó Deus, livra-me dos meus inimigos, protege-me dos meus agressores. Vou ler o segundo também. Livra-me dos meus... Número 2, né? O versículo 2. Livra-me dos malfeitores, salva-me dos homens sanguinários. Aqui, o que Davi está dizendo aqui? Ele está pedindo a Deus para proteger ele do homem mau. Proteger ele do homem sanguinário. Livrar ele, né, de toda maldade do homem. Isso está dentro dos conceitos básicos da ética cristã. Outro tópico aqui importante, de ética, aqui, ó, são os conceitos e palavras-chave do estudo da ética. Ética é um conjunto de valores e princípios que nós utilizamos para decidir as 3 grandes questões da vida, que são: quero, eu devo, eu posso. Porque tem coisas que você quer, mas você não deve fazer, né? Tem coisas que você quer fazer, mas você não deve fazer. Tem coisas que você deve fazer, mas você às vezes não pode. Você não pode fazer. E tem coisas que você pode fazer, mas você não faz. Você não quer fazer. Um exemplo, né, de coisas... Vou citar aqui um exemplo de cada uma dessas 3 que eu citei aqui agora. Tem coisas que você quer, mas você não deve. Que é muito comum por aí. A maioria de nós, como seres humanos, pecadores, a gente, às vezes, tem vontade muita de olhar assim e falar assim: hoje eu vou tirar o dia para poder chutar o balde. Adultério, por exemplo. O adultério. Muitas das vezes, muitos homens, ele quer. Porque ele vê uma maligna lá, às vezes, no trabalho, dando aquela atenção, dando aquela, né, moral para ele ali, ele pega e fica querendo. Mas aí é a hora que entra a ética cristã. Mas ele tem que ter essa consciência e conhecimento da palavra de Deus e também temor de Deus em achar que não deve. Eu até quero, mas eu não devo fazer isso. Apesar só dele falar que eu já quero, já está pecando, né? Mas ele, ao dizer que não deve fazer isso, ao ter essa concepção, ter esse entendimento que ele não quer, que não deve fazer, isso é uma prática de ética cristã. Segundo ponto aqui, já parte para outra situação. Já tem coisas que ele deve fazer, mas ele não pode. Ele deve fazer, mas não pode. Um exemplo aqui de coisas que ele deve fazer, mas não pode. Ele tem uma família, ele casou. Vou dar um exemplo aqui. Ele casou, constituiu uma família, está lá com a sua esposa,
ficou grávida, teve seu filho, tal. Voltando um pouco aqui, né? Vamos partir para a grávida, vamos continuar na grávida aqui, vamos ganhar um neném depois. Ficou grávida e tem um período de pré-natal, tem um período de exames, tem aquela correria de hospital e tal. O que ele deveria fazer, deveria ter, né? Para o auxílio da vida dele, naquele momento da vida dele. Ele deveria ter um meio de condução, um meio de transporte que poderia auxiliá-lo ele muito bem, ajudá-lo naquele momento, naquele auxílio ali com a sua família, mas às vezes por um imbróglio na vida dele, ele às vezes está desempregado, ou às vezes ele tem um salário baixo, ele não pode ter aquela condição. Ele não pode ter aquela condição, aquele momento ali para poder resolver aquela questão da sua família. Partindo dentro da ética cristã, isso que eu citei agora aqui são coisas do cotidiano. A partir da ética cristã, o que, é que você deve fazer? Você deve fazer, você não pode fazer. É desviar dos caminhos do Senhor. Tem muitas situações que assim, a pessoa ela até faz. Ela até faz, mas ela não pode fazer. São conceitos básicos da ética cristã. Outra coisa é você dever para alguém. Você tem uma dívida com alguém, uma situação de dívida. Você está devendo, devendo, não daqui tem coisa que o verbo dever aqui, que no caso aqui está querendo dizer o verbo dever. Mas de dívida. Você deve a alguém, né? Você está devendo a alguém. Só que dentro do conceito da palavra de Deus, se for possível, você não deva. Você não pode ficar devendo. Outra situação agora, partindo para o tópico 3 aqui, que é o seguinte: tem coisas que eu posso, mas não quero. Coisas que eu posso, mas eu não quero fazer. Eu posso fazer, mas eu não quero. Eu tenho condição de fazer, mas eu não faço. Se eu quisesse fazer, eu poderia fazer. Mas eu não quero fazer, porque eu tenho princípios cristãos. Que é o quê? É dar calote nas pessoas, falar mal do seu irmão, falar mal da sua irmã, criticar uma pessoa porque ela está com uma vulnerabilidade, entendeu? Trai sua esposa. Então, são tópicos importantes, coisas importantes, que você pode ter condição de fazer. Se você quiser, você vai lá e faz. Mas, dentro do princípio ético, cristão, dentro da palavra de Deus, você não deve querer fazer isso. Por quê? Porque você tem um temor, você tem um amor de Deus na sua vida, você tem Deus como seu primeiro lugar, onipotente na sua vida. Você tem como Deus como seu salvador. Aí a hora que você lembra lá naquele momento que você aceitou Jesus, ali naquele momento que você decidiu seguir os caminhos de Deus, aceitou Jesus, que resolveu seguir os caminhos, e você lembrar que a partir daquele dia ali você se tornou uma nova criatura. Então, baseado nesses três aqui, é até parecido dentro dos seus conceitos do significado. Os três têm uma semelhança. Por isso que ele está aqui dentro do fundamentos da ética cristã. Se for pensar bem e analisar, os três têm a mesma lógica da coisa. Amém?
Uma outra observação é o seguinte: o que precisamos, então, saber é em que momento aqui encontramos a paz do espírito, a paz de espírito. E quando o que queremos, e o que devemos e o que podemos. Quando eu e o que queremos, quando o que queremos é o que devemos e o que podemos. Como definimos isso? Através do exemplo, da experiência nossa ou de terceiros, né? Através de princípios, através de exemplos de terceiros, experiência nossa, pessoal e de terceiros, e através dos princípios que regem a sociedade e suas transformações ao longo dos anos. Então, a sociedade também acaba influenciando a nossa ética. Tanto ela para o bem, quanto ela para o mal. Junto do conceito de ética, temos paralelamente a compreensão de moral, imoral e amoral, que é a que eu já até falei antes aqui, anteriormente. Eu citei os 3 exemplos e expliquei anteriormente. Então, essa parte aqui, né? O que é a moral? A moral é uma pessoa incapaz de decidir, é uma pessoa que não consegue decidir pelos seus atos, né? É uma pessoa incapaz de escolher, avaliar ou julgar alguma coisa. Né? Uma criança é um exemplo, né, de uma determinada idade, ela é um exemplo, né? Criança até de uma determinada idade, idosos com problemas de esquecimento, Alzheimer, né? Esse mais comum aí. E uma pessoa considerada demente, né? Que não responde, não tem as seus conceitos mentais normais, né? Uma pessoa que não tem uma atividade mental dentro da normalidade. O moral é a prática de uma ética, né? A concepção de ética é o princípio, né? E a moral, que é a prática, né? Ou seja, a prática é princípio e prática. É você praticar o princípio da ética. Nós todos temos um princípio ético, né? Princípio ético de pegar o que não é seu. Às vezes acontece, tem muita gente que tem esse princípio. A prática moral é se você rouba ou não. A pessoa ela vai ter a concepção ali, aquela concepção, se ela realmente aquilo que ela fez, ela tem a concepção que ela roubou ou não. Isso vai do caráter dela, da moral. E o caráter é uma outra esfera que é complicadíssimo de mudar, mas existe mudança também no caráter. Muito difícil, mas tem uma mudança no caráter. E pulando para a parte da imoral aqui, que a imoral ela está conectada com o princípio ético que se tem por trás das escolhas e decisões que se tomam ao longo da vida. Contrário à moral, as normas de conduta estabelecidas por um grupo social são os bons costumes. E tem gente que tem costume de ser imoral, né? Então, diga aqui que não são nem bons costumes, são maus costumes, né? A pessoa ela tem o hábito de ser imoral. E nós, como cristãos, às vezes a gente vê uma imoralidade, uma pessoa que você vê na rua com a roupa mostrando o corpo, né? A gente vai olhar às vezes e vai querer ter aquele conceito de uma imoralidade. Ou às vezes um comportamento também, né? Às vezes a pessoa tem um comportamento inadequado num ambiente totalmente diferente, como se o comportamento adequado fosse bom em algum ambiente, né? Então, assim, é um outro exemplo de moralidade. Ok? Então, dei uma pincelada rápida aqui, porque eu já havia falado nisso anteriormente, então eu baseei aqui só para não fugir aqui do conceito. Outro tópico aqui, né, que é o segundo tópico que tá para nós falar hoje, é ética e praticidade. O que é ética e praticidade? O que é praticidade? O que é ética e praticidade? O prático tem seu grau de relatividade.
Nem tudo que é prático é certo. Né? Nem tudo que é prático é certo. Profundo isso, né? Por quê? Por que nem tudo que é prático é certo? Vou te dar um exemplo. Milhares de famílias ao redor do mundo se ajuntam e saem de casa aos domingos, especialmente no Brasil, né? Saem em casa no domingo. A gente tem sempre as famílias brasileiras sempre tem esse hábito, né, de chegar no final de semana e sair para algum lugar. É cada um na sua cultura, dizendo vamos almoçar. Uns gostam de almoçar fora, na casa da sogra, na casa da mãe. Muitas famílias têm esse hábito, né? E outros perguntam: vamos em algum lugar e vamos passear no shopping? O que vamos comer? Né? Chega lá e vai: o que vamos comer? Comida caseira? Vamos optar hoje por comer uma comida caseira e tal? E hoje em dia, com a tecnologia da comunicação, né, que gerou um nível de um termo chamado incomunicação brutal, pessoas isoladas nos seus cantos, mergulhadas, cada um em sua tecnologia. Tá vendo? É relativo. Tem família, o primeiro exemplo aqui, tem família que já gosta de sair e tem família que gosta de se isolar nas tecnologias. A família que gosta de sair, eu falei já, é aquilo que as famílias que têm o hábito, né, de sair em qualquer lugar. E é a praticidade, né, é a ética prática daquela família. E tem aquela que opta por ficar em casa, mergulhada num dispositivo tecnológico, né? Fica ali mergulhada nas suas tecnologias. Ou exemplo, pode ficar em casa, às vezes opta por ficar em casa jogando videogame, assistindo televisão, assistindo uma série, assistindo um filme, enfim, assistindo TV. Outros optam também por ficar no celular. É bem variado, entendeu? Agora partir para o lado e o prático, que o prático nem sempre é o certo. Por às vezes o prático é só o prático. Para muita gente é mais prático roubar, traficar ou qualquer coisa parecida do que trabalhar. Tem gente que gosta, né, de aí já por parte para a imoralidade. Tem gente que gosta é a prática, a praticidade imoral. Né? Ela acha que, por exemplo, é mais fácil ela ganhar dinheiro traficando, roubando, né? Ou algo parecido, menos trabalhar. De fato, sim. Sim. Isso é uma coisa que realmente é bem mais prático. Porém, não é legal, não é ético. Porém, não é legal, não é ético, né? É mais fácil ter. Agora, outro tópico aqui. É mais fácil ter uma mulher ou um homem a cada 6 meses do que passar a vida com uma única pessoa. É a questão do relacionamento. Tem pessoas que optam por relacionamentos curtos, né? Do que passar uma vida inteira com a pessoa, gerar uma família e sobreviver aos desafios de um tempo. É mais prático colar na prova do que estudar para aprender os conceitos. Mas vamos aqui parte do casamento aqui, e dos relacionamentos. É outra situação. É ilegal? Não é ilegal. É imoral? Vai do conceito de cada um. A pessoa opta por ficar não relacionar, não tem a intenção de ter um relacionamento com ninguém. Não tem intenção de ter uma família, de casar, ter filhos. Né? É errado ela ser assim? Ou ele? Não é errado. Ele tem a opção, é a vida dele. A gente vive igual no Brasil, falando no Brasil, nível Brasil, a gente vive num país, né, de culturas, muitas culturas dentro desse país, e livre, né? Vivemos num país democrático. As pessoas têm a opção de fazer o que ela bem entender.
até demais. Pessoas fazem coisas até demais, aí, bem entender. Às vezes, às vezes um pouco dessa liberdade, às vezes faz, às vezes, as pessoas extrapolar um pouco da linha, né? Mas não é ilegal. Pessoa, nesse exemplo citado aqui. Não está dentro da ilegalidade. E nem imoral. Cada um tem a forma de ser. E mais prático, igual a questão de colar na prova, né? Tem pessoas que também é a mesma coisa, gostam de abreviar o caminho, querer passar de ano na faculdade, né, formar colando, ou no colégio mesmo, quer passar de ano, ela acha mais fácil ela colar. Ela não tem aquela ética e aquele pensamento, aquele princípio de falar assim, eu tenho que estudar para eu poder passar, para eu poder chegar lá na frente, ser alguém importante e saber o que, é que eu estou fazendo. E hoje em dia no Brasil, infelizmente, muitas situações, né, tem muito isso, né, de pessoas achar, é o jeitinho brasileiro, né, que falam, né? A pessoa acha que colar e tal e passou ali e tal, mas chega lá na frente, ela às vezes até pode conseguir, né? Conseguir formar, conseguir terminar a sua faculdade e tal, mas chegar lá na frente vai ser um péssimo profissional. Igual dentro da ética cristã também. A partir da ética cristã, você acha, se você acha que você vai fingir que é crente para ser salvo, aí já é diferente. Porque com Deus não se brinca e Deus você não engana. Que é o que acontece em muitas igrejas hoje em dia. Hoje a gente temos, infelizmente, tem que deparar com muitas situações desse tipo. De pessoas que vai para a igreja numa intenção, às vezes, até de algo, mais na interesse de algo do que de interesse propriamente em Jesus, que é o principal, né? E, infelizmente, deparamos com isso muito na igreja, hoje em dia é muito comum isso, infelizmente. Então, o diferente é que com Deus não se brinca. Deus, no final, ele vai cobrar isso. Isso não vai passar batido. Isso não vai ficar por isso. Ok. Outro tópico aqui importantíssimo aqui, um outro exemplo. Muitas pessoas preferem o que dá certo ao invés do que é certo. Ela prefere o que dá certo ao invés do que é certo. Isso aqui estamos falando aqui também da questão de princípios, de ética, de moral. Às vezes ela pensa e, por exemplo, vamos lá, é um exemplo do que dá certo ao invés do. Prefere o que dá certo ao invés do que é certo. Ela estudou e formou em médica, um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui mais ou menos, citar um exemplo aqui de médica mesmo. Estudou, virou médica, tal, papá, papá, mas vai e começa a trabalhar de empresária. Aí ela vai montar uma empresa, abre uma empresa para ela e a empresa começa a dar certo. Ela, na verdade, ela abre a empresa já na faculdade, ela abre aquela empresa e tal, continua estudando e a empresa continuando e tal, pegando ali firme, trabalhando, dando certo, ganhando dinheiro e tal. E aí ela vai terminar o curso dela e ela se torna médica. Depois que ela forma, você acha que ela vai ser médica? Que ela vai atender? Que ela vai para o consultório? Nem sempre. Praticamente fica nula essa profissão, né, para ela. Porque ela está fazendo algo que já está dando certo para ela.
Indo para a parte da lógica, o que ela deveria fazer? Deixar o empresário, a parte empresarial para atender, para se tornar médica e seguir o sonho dela, que é o que ela sonhava. Porém, ela não faz isso porque o que ela tem feito no momento tem dado muito certo e ela não tem interesse de partir para outro caminho. Dentro do princípio da ética cristã, é outra situação. A pessoa ela já é diferente. Muitos tá na igreja fazendo coisas que lá fora ela é crente só dentro da igreja, mas do portão da igreja para fora, da porta da igreja para fora, ela tem praticado atos que não condiz com uma pessoa que deveria seguir princípios bíblicos e cristãos. Ela tem cometido atos diferentes fora da igreja. E quando chega dentro da igreja é uma pessoa, quando está fora é outra. Por quê? Porque para ela está conveniente. Ela estando fora da igreja ali, fora lá fazendo aquilo, tá para ela tá conveniente, tá tudo certo, não tem nada de errado e tal. Aí ela prefere continuar fazendo isso do que fazer o que é realmente certo, que é servir a Deus de verdade em todo lugar, em qualquer canto. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. Eu posso até fazer, mas aquilo vai me edificar? Aquilo vai me ajudar? Aquilo vai fazer de mim uma pessoa melhor? Uma pessoa do bem? Ok? Pense nisso. Essa é a pergunta que eu deixo. Depois, se vocês quiserem responder e também deixar seus comentários no chat, fique à vontade, irmãos. Num sentido mais específico, a ética é uma disciplina filosófica que compreende todas as questões relativas às ideias morais e às normas de condutas humanas. Vale a pena considerar que nem tudo que é legal é ético, é moral. Nem tudo que é legal é ético e moral. Nem tudo que você faz significa que você está sendo ético e moral também. E não significa que você está sendo moral, que você está sendo uma pessoa de moral. Quando falamos de moral, de ética, falamos de valores. Valores e princípios e valores. Definindo os conceitos. Partindo agora para a parte dos conceitos, já estamos no horário avançado aqui, mas vou finalizando aqui para vocês, nessa primeira parte, os conceitos de moral cristã. Primeiro conceito, moral cristã. O que é moral cristã? São os conjuntos de normas e valores referendados pela palavra de Deus. São os conjuntos de normas e valores referendados pela palavra de Deus. O que é moral cristã? É isso aqui, ó. É você seguir isso aqui. Palavra de Deus. É o moral. É a Bíblia Sagrada. É você seguir os conceitos que está aqui dentro dessas escrituras. É nada mais, é simples assim. A ética. Agora puxando outro segundo conceito. Definição de, né? Segunda definição. Ética cristã responderá pelos costumes ou conjunto de atos praticados pelos cristãos. A moral cristã é você seguir a palavra de Deus. A ética cristã é você seguir costumes e valores dentro do conceito da palavra de Deus, dentro dos princípios da palavra de Deus. Terceiro tópico, aí vem os valores.
É um conjunto de qualidade que determina o mérito e a importância de um ser referente ao binômio bem e mal. Isso também é ética. É um conceito de ética, definição de ética. É valores, são valores agregados a você. O que você? Você é uma pessoa bem, uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal? Moral cristã, palavra de Deus, é seguir os conceitos, os princípios da palavra. Ética cristã, costumes, né? É o conjunto de atos praticados pelos cristãos, é os costumes e o conjunto de atos praticados pelos cristãos. Isso é ética cristã, mas dentro do conceito bíblico da palavra de Deus. E os valores, que é um conjunto de qualidade, que determina o mérito, ou seja, o mérito e a importância de um ser referente ao binômio bem e mal. É você saber os seus dois lados. Toda pessoa tem um lado bom e um lado ruim. Nós seres humanos, somos compostos por isso. O nosso caráter ele é dividido entre o bem e o mal. Porém, temos que saber discernir e separar esses dois caminhos, essas duas vertentes. O que você mais pratica? O bem ou você é mais mal? Partindo dentro da ética cristã, de acordo com os conceitos da palavra de Deus, a Bíblia nos ensina a ser bons. O manual aqui ensina que devemos ser bons. Devemos ser solidários, solícitos, tratar bem o seu irmão, tratar bem a sua irmã, porque Deus ele agrada disso e Deus vai te honrar por isso, praticando sempre o bem. Pratique o bem sem ver a quem. Né? Tem uma frase aí, uma frase conhecida por aí, né, que roda por aí, pratique o bem sem ver a quem. Linguajar popular. Né? Um exemplo, né? Vamos finalizando aqui, já estamos no final. Um exemplo vamos citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, caráter, honra, fidelidade, idoneidade. São os exemplos de definição de moral cristã, ética cristã e valores. Caráter, a pessoa ter caráter, a pessoa ser honrada, ter honra, honrar o compromisso, honrar o que ela fala, ser fiel a algo, seguir dentro da fidelidade com aquilo, ser uma pessoa idônea, uma pessoa autêntica, define ela como uma pessoa de moral cristã, de ética cristã e de valores, baseado dentro da palavra. Se quer um exemplo aqui, né? Outro exemplo interessante. Se quer fazer um contrato, procura uma pessoa honesta. É mais do que óbvio, né? Se você quer fazer um contrato com alguém, um negócio com uma pessoa, você, sem consciência, você vai procurar uma pessoa honesta. Se quer casar, procurar uma pessoa que seja fiel e que tenha caráter. Falando de caráter e de fidelidade. Casamento. Você está querendo casar. Quando você está afim de namorar, você quer uma pessoa para a sua vida que seja fiel e que tenha caráter, preferência, para que você possa dar certo, seguir junto os seus objetivos na vida, constituir uma família. Amém? Isso também está dentro do conceito da palavra de Deus, dentro do conceito da ética cristã. Nós nascemos com valores independentes do credo ou religião. Todas as pessoas, independente de ela ser cristã ou não, ela tem um valor que veio de família, a família criou ela dentro daquele conceito. Porque todos nós nascemos com uma lei eterna que sempre diz: faça o bem e evite o mal.
Este é o princípio da ética. Todos nós nascemos com um princípio de uma ética, faço o bem ou faço o mal. E nós sabemos que quando agimos corretamente, porque essa lei está dentro de cada um de nós na faculdade que se chama consciência. É através da sua consciência que você vai entender o bem e entender o mal. Entender que se você der o que é fazer o bem e o que é fazer o mal. Esse é o princípio da ética. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, né? Lá teve uma falha considerável a respeito disso. Querer discernir entre o bem e o mal. Deus, quando criou Adão, pegou e falou para Adão, ó, você pode comer aqui tudo desses frutos aqui, aquela árvore ali, aquela árvore lá, mas aquela do meio lá, você não pode comer. Aquela do bem lá é a árvore que se você comer, você vai morrer. É a árvore do bem e do mal. É a árvore da consciência entre o bem e o mal. E a Eva, né, Deus deu a Eva, né, a Adão, por intermédio do engano da serpente, enganou Eva. Eva, por curiosidade, falta de consciência, que no meu ver foi até falta de consciência também, isso aí, falta de consciência, ela pegou e comeu do fruto. Foi enganada pela serpente, foi enganada pelo inimigo e comeu daquele fruto lá da árvore do bem e do mal. Então ainda fez mais, fez Adão pecar também, né? Deu para Adão e Adão também não teve consciência do que Deus a orientara e comeu também do fruto da árvore do bem e do mal. Raciocine bem. Deus, o que a gente aprende com isso e o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus, ele nos fez um ser para não passar nenhum tipo de dificuldade. As dificuldades que enfrentamos na vida hoje, ela foi ocasionada, os problemas que enfrentamos hoje, os pecados, tudo que a gente vê de ruim, de mal hoje, ela foi ocasionada por uma situação de inconsciência. Porque Deus, a intenção de Deus, quando ele criou o homem, era de ser um ser perfeito e que não lhe faltara nada. Mas não que era um ser inconsciente, era um ser consciente. Deus, ele colocou o ser humano na Terra para cuidar da Terra, para ser para ter todo o poder sobre a Terra. E a intenção de Deus não era de que o ser humano sofresse. Então, pelas vezes arrogância, pelas vezes soberba, pelas vezes inconsciência do ser humano, hoje, do homem, né? Hoje passamos tudo que passamos. Coisa que aconteceu lá de trás. Totalmente um mau exemplo de ética cristã. Não teve exemplo nenhum de ética cristã. Primeiro que desobedeceu a Deus. Deus falou para não comer e foi lá e comeu. Depois de comer, Deus ainda pegou, ainda foi querer achar que Deus foi querer enganar a Deus ainda. Adão, né? Falou, como tô com minhas vergonhas, né? Quando Deus chamou Adão lá, Adão pegou e falou assim, ó, tô escondido porque, né? Ele percebeu que ele estava nu. E Deus olhou nele e falou para ele, quem falou para você que você está nu? Então, naquele momento ali em diante, que eles comeu aquele fruto, os olhos deles se abriram e eles passaram a ver as vergonhas.
Não que os olhos deles estavam fechados, mas, muito pelo contrário, eles estavam, até então, naquele momento ali, antes, não que os olhos estavam fechados, os olhos deles nunca estiveram fechados. Mas os olhos, quando falo os olhos se abriram, abriram para o mal. Foi mais para o mal do que para o bem. Não para o bem e para o mal em si. Porque Deus, quando ele criou o homem para ser sempre do bem. Sempre servir somente a ele. O inimigo que foi astuto e veio e roubou a benção. Mas, através disso aqui, isso aqui é a nossa salvação. Não estava perdido ali o que aconteceu isso. Só que na partir daquele momento é que Deus determinou o que o homem passou a dever fazer e a mulher tem que passar. Só um momentinho aqui, irmãos. Um minutinho aqui. É rápido. Voltando aqui. Vamos continuar, irmãos. Filho, vem cá. Então, continuando, finalizando aqui, meus irmãos, é isso. Né? Já finalizei, eu fiz um comentário final e falei aqui da parte aqui, e sobre o exemplo aqui de Adão e Eva. Finalizei, né, a respeito da consciência. Então, a consciência é um exemplo de moral cristã, ética cristã e de valores. Amém? Essa primeira parte finalizamos. Amanhã, às 15 horas, nesse mesmo horário, mas, né, a gente vai estar de volta falando sobre a parte 2, que a parte 2 vai ser a ética cristã mesmo, dentro dos seus. O que é, né, todas as especificações com referências bíblicas. Então, amanhã vamos falar sobre a ética cristã, vida cristã pela ética e lealdade e deslealdade, né, que são tem os estágios, são 8 ou 10 estágios que ao decorrer das partes aqui desse episódio, né, dessa série, a gente vai passando para os irmãos. Porque é muita coisa, a gente teve que dividir as lives em várias lives. Amém? Então, Deus abençoe. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido aí essa estreia, né? Tenham as coisas de primeira vez. E se às vezes eu falei algo com os irmãos aí não tá de acordo aí, os irmãos vai nos perdoando e a gente vai aprendendo juntos aqui. Mas é basicamente isso mesmo. Amém? Os irmãos quiserem depois deixar seu comentário, mandar sua pergunta, a gente vai estar aqui na sua disposição para poder estar respondendo as perguntas. Amém? Mais uma vez, quero agradecer a todos os irmãos, né, que viram essa live, que participaram, e os também que vão ver. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E não deixe, mais uma vez, né, de deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Inscreva-se no canal, é um canal novo que está começando agora. Precisa muito da ajuda dos irmãos. E também o sininho das notificações. Clica lá no sininho das notificações para que a próxima live possa ser notificada por mão, tá bom? Para vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.